Olá, querido professor, querida professora, bem-vindos a mais um Recapitulando com Sucesso. Queremos, nessa ocasião, lhe dar ideias, sugestões, dicas de como você pode dinamizar a lição da Escola Sabatina aí na sua igreja. Você já sabe, mas não custa lembrar. Uma das leis do aprendizado é a repetição. E você já sabe que o aluno ele precisa passar por 5 etapas para que possa aprender o conteúdo apresentado. A primeira informação, ou o primeiro tópico é a informação. Depois é o reconhecimento, a expressão, a reflexão e a decisão. O tema dessa semana que estudaremos é o evangelismo como estilo de vida. O primeiro passo é a informação. Neste momento, professor, você precisa chamar a atenção dos seus alunos para que eles se interessem pelo conteúdo da lição. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode usar uma história real, ou mesmo criar uma história. Também você pode utilizar um recurso visual. Para essa lição, eu quero sugerir um recurso visual. Aqui você vai precisar de uma tigela com água ou um copo com água. Você vai precisar de alguns objetos, por exemplo, um giz, uma pedra e também uma esponja. E você, ao mensurar isso ou mencionar isso, você pode comentar com os seus alunos a como que as pessoas reagem ao receber a palavra de Deus. E na medida que você vai vivenciando os objetos, você pode falar da evangelização, usar textos da Bíblia, como Mateus 28, Gálatas 2:20. E vamos mostrar então para você como que seria isso. Então você pega um giz e diz, olha, há pessoas que são como esse giz. Elas, ao serem colocadas em contato com a palavra de Deus, que simboliza a água que limpa e que purifica, elas apenas absorvem a água. Elas não transmitem água para ninguém. Depois você pode usar a pedra. A pedra é um material rústico. Então tem pessoas que são assim, elas são impenetráveis. São pessoas que estão fechadas para a palavra de Deus. Elas não estão abertas para a influência de Deus e também da sua palavra. Há pessoas que são assim. E também há pessoas que são como uma esponja. Quando elas têm contato com a palavra de Deus, então elas absorvem a palavra de Deus. E na medida que vão passando, ao serem apertadas, elas então falam e transmitem o que tem de mais precioso, que é a palavra de Deus, a água da vida. Assim você pode introduzir a sua lição, chamando a atenção dos seus alunos para criar uma ponte para os demais conteúdos da lição. Após você chamar a atenção dos seus alunos com uma ilustração ou com essa ilustração que acabamos de mostrar, você já pode fazer a seguinte pergunta: como podemos envolver cada membro no evangelismo? Você sabe, o grande desafio nos dias de hoje é o envolvimento das pessoas no testemunho. E além disso, as pessoas não querem saber de Jesus ou de sua palavra. Você sabe, as pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas. Elas estão preocupadas com trocar de carro, com roupa, com artista de televisão, com viagens, com essas coisas. Então o coração das pessoas é um coração duro e um coração gelado. E esta é uma outra pergunta que você pode mencionar aos seus alunos da sua classe. Como nós podemos dar testemunho para corações gelados? Deixe os seus alunos comentarem, deixe eles expressarem o que eles entendem disso. Isso é a melhor pergunta que a gente pode fazer. É quando as pessoas apresentam os seus conceitos. Depois disso, você já pode entrar na segunda parte da lição, que é o reconhecimento. Nesse reconhecimento, a ideia é que as pessoas reflitam no conteúdo geral da lição. Por isso, você pode lançar uma outra pergunta. Como nós podemos reconhecer um servo que é fiel de um servo que é infiel? Você sabe, Jesus falou sobre isso. E ele quis mostrar que todos são servos, aqueles que o aceitam. Porém, uns são fiéis e outros são infiéis. Então, deixe que os alunos, eles comentem sobre o assunto, deem suas ideias, mencionem, e aí então você faz o fechamento, dá o direcionamento. Depois,
você pode levar os seus alunos a pensar na seguinte ideia: o que significa a palavra compaixão? Deixe seus alunos comentarem. E também você pode dizer para eles o que você pode fazer para revelar mais compaixão para com os que estão ao seu lado. Deixe que eles vão fazendo suas ideias, comentários e você vai direcionando. Sabe, professor, o objetivo da lição da Escola Sabatina não é você mencionar as perguntas que já estão escritas na lição. Isso eles já estudaram em casa, isso eles já sabem. O importante é você explorar mais o conteúdo para que a lição ela fique rica com muita informação. Depois das pessoas comentarem sobre essa pergunta, você então pode levá-las a pensar: o que Jesus quis ensinar ao pedir aos discípulos que rogassem ao Senhor para mandar mais trabalhadores para a seara? Interessante essa pergunta, não? Por que Jesus pediu para que eles orassem a Deus para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a seara e não que o Senhor colocasse mais gente no trabalho? Sabe, interessante. Olha só, professor, pense na seguinte ideia. Jesus fez essa pergunta para que as pessoas refletissem de que o tempo em que a gente vive é um tempo de oportunidades. Jesus queria que as pessoas se envolvessem mais no evangelismo e também que nós precisamos preparar mais líderes para a seara do Senhor. Então, deixe as pessoas comentarem e depois você pode dar esses argumentos também. Após isso, você pode fazer a seguinte pergunta: o que significa andar com o sapato dos outros? Essa é uma pergunta interessante. O que isso significa? Deixe que os alunos comentem, deem as suas ideias, expressem-se e assim haverá aprendizado e um crescimento aí na lição da sua escola sabatina. Sugiro que você escolha 2 alunos da classe e passe a eles para que façam 3 coisas. Primeiro, que leia o texto de Marcos 2:1 e depois Marcos 3:1 e o 20. Peça para que 2 alunos da classe façam essa leitura. Depois disso, eles façam o comentário. O melhor aprendizado é quando as pessoas tecem comentários sobre as ideias e não uma pergunta com uma única resposta. O melhor é essa pergunta onde elas podem expressar as suas ideias. Então ela tem que explicar a frase e terceiro, por que a ideia contida nesse texto é importante para a compreensão do tema. Eles vão comentar. Terceiro passo é a expressão. Nesse passo é importante porque você vai sugerir ideias do que as pessoas podem fazer na prática para colocar em prática o aprendizado da escola sabatina. Então faça um levantamento das necessidades de um bairro, de uma região, ou mesmo em volta de sua igreja ou do local onde querem evangelizar. O importante é as pessoas conhecerem quais são as necessidades. Como que você vai atender essas necessidades? Primeiro deve ser feito um levantamento dessas necessidades. Então faça isso com a sua classe, aonde vocês querem trabalhar, onde vocês vão evangelizar. Depois, quais são as necessidades das pessoas que vivem ali? A melhor maneira da gente atingir um coração que é gelado é conhecer e conversar com elas sobre as suas necessidades. Jesus fazia isso. Ele atendia as necessidades e depois convidava as pessoas para seguirem. Era por isso que Jesus tinha tantas pessoas ao seu redor. Escreva todas essas necessidades numa lista e depois vocês, como classe, poderão se perguntar: de todas essas necessidades que nós colecionamos e que nós coletamos, quais são as que a igreja pode suprir? Você sabe, há necessidades que a igreja pode suprir e há necessidades que a igreja não pode suprir. E aquilo que está ao alcance da igreja, aquilo que está ao alcance da sua unidade, vocês poderão atender. E assim as pessoas estarão de coração aberto para receberem a palavra de Deus. O quarto passo é a reflexão. Nesse passo, você deve levar as pessoas a refletirem nas ideias principais da lição. E de que maneira você pode fazer isso? Você pode trazer uma ilustração do dia a dia. E eu trouxe aqui uma ilustração que é conhecida ou de uma história que aconteceu no ano passado. Vocês se lembram daquela tragédia que atingiu
a região serrana do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, mais de 600 pessoas morreram naquela tragédia. Mas houve uma história que marcou o Brasil pela grandeza dessa história. É a história de Wellington e o seu filho. O nome dele era Nicolas. E eles ficaram durante 15 horas soterrados. E Nicolas estava num lugar, seu pai estava em outro lugar. No soterramento morreram a mãe de Nicolas e a vovó dele. Seu pai cavou nas pedras e também na lama para chegar até onde Nicolas estava. Não havia uma escuridão total, eles não se enxergavam um ao outro. E o pai de Nicolas então juntava saliva e ele colocava a saliva com a sua língua, colocava na boca do seu filho. E assim ele foi alimentando o seu filho, foi hidratando ele até os bombeiros chegarem e os resgatarem. Essa foi uma das histórias que aconteceram naquela tragédia. Da mesma maneira, você pode levar essa ilustração e dizerem, está vendo, amigos da classe da Escola Sabatina, assim como o pai de Nicolas o alimentou e o hidratou com a água que ele tinha no seu corpo, nós também podemos fazer exatamente isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Assim você faz um link entre a introdução da lição e o fechamento da lição. A água que é a palavra de Deus, a água que limpa, que purifica, que dá vida, deve ser transmitida às pessoas que estão ao nosso redor. E aí então você vai para o fechamento, que é o quinto passo, a decisão. E aí então você pode mencionar que eu e você temos uma oportunidade hoje de alimentarmos e darmos vida, que é a palavra de Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então você deve levar as pessoas a tomar uma decisão. Então você pode mencionar, quantos de vocês aqui na nossa classe estão dispostos a se unirem comigo para que a gente possa atender às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor? Faça com que eles tomem uma decisão. Essa decisão pode ser tomada através do levantar da mão, numa oração individual, escrevendo num papel o seu compromisso. Você deve pensar de como poderá fazer essa decisão. O importante é que as pessoas da sua classe tomem uma decisão. É isso aí, amigo. Que Deus abençoe você. Que o estudo da lição dessa semana seja uma bênção aí na sua classe, na sua unidade de ação. Um grande abraço e até o próximo encontro.